A questão não só dessa questão da folha ponto, mas também, por exemplo, lá foi onde eu vi pela primeira vez a questão do processo eletrônico, processo digital. Porque naquela época a gente estava com papel. Então a gente fazia um despacho na prefeitura, você tinha que imprimir, você tinha que assinar, você tinha que perfurar, você tinha que carimbar, numerar, anexar, e aí você tinha que protocolar aquilo lá, isso, folha por folha, e processo por processo. Você tinha que protocolar aquilo no caderninho, levar no setor que você queria, pedir para a pessoa receber, e aí você voltava. Rapaz. Então você imagina o desperdício de tempo e de material também que a gente tinha trabalhando dessa forma, né? Então, lá eu vi pela primeira vez a questão do processo eletrônico, eu falei, é isso que a gente precisa fazer em Vilhena, para a gente poder virar a chave e as coisas começarem a mudar. E aí, quando eu retornei para cá, eu fui todo animado, né? Cheguei na secretaria, né? Achou que era só chegar e pronto, né? Cheguei lá e fui falar, falei, gente, as coisas que eu vi lá é maravilhoso, né? E comecei a contar tudo que eu tinha visto. E aí meus colegas falaram assim, olha Bruno, a ideia é muito boa, mas aqui não vai funcionar. Eu falei, vai gente, vai funcionar. E o pessoal, não, aqui é diferente as coisas, aqui não vai, e não é assim, e é difícil, e não sei o que, e foi. Eu sei que chegou num ponto que eu falei assim, bom, já que eu não consegui convencer as pessoas a comprar a ideia da gente partir para essa, né, trabalhar com tecnologia, digitalização, né, processo eletrônico, tudo, eu falei, então eu vou fazer. O que eu fiz? Eu comprei do meu bolso um scanner, né, comprei o scanner, coloquei na minha mesa, e esse scanner eu tenho ele até hoje, tá lá na minha mesa. E eu falei, tudo que passar por mim, eu vou digitalizar e eu vou anexar no sistema. E aí eu comecei, né? Foi passando, tudo que passava por mim, todos os processos, eu digitava ele todinho, colocava lá no sistema, documentação pessoal, cadastro novo, tudo que passava por mim, eu anexava lá no sistema. O que aconteceu? As pessoas começaram a perceber, as pessoas que trabalham comigo lá na secretaria mesmo, sim, começaram a perceber que quando elas precisavam de algum documento, elas não tinham mais que levantar e ir num arquivo para pegar um papel. Tava lá, era só elas abrirem, tava tudo lá. Eu sei que com pouco tempo, Wellington, nessa época eu estava trabalhando na folha de pagamento já. Estava fazendo fila dentro da sala para as pessoas usarem o scanner, para digitalizar também. Para te ajudar, cara. E para eles também, o serviço deles, né? Porque a hora que eles começaram a perceber que quando eles queriam alguma coisa, não precisava você ir lá no arquivo, abrir uma gaveta, pegar um processo, pegar uma pasta funcional. Eles já tinham ali, né? Eles começaram a fazer isso. E aí o que eu fiz depois? Eu falei, bom, agora que o pessoal já acordou que esse é o caminho, eu vou de novo em Porto Velho. E aí nos juntamos mais uma turma, uns 4, eu e mais 3. Voltamos lá isso já foi em 2019, no comecinho do ano ali, bem na época que começou a pandemia. Nós fomos em Porto Velho e aí outros servidores, né, outros colegas nossos viram também a mesma coisa que eu vi, só que eles já vivendo um pouquinho da questão de digitalização. E aí quando nós voltamos, aí a coisa fluiu, aí a coisa caminhou, porque daí foi onde a gente partiu para fazer o planejamento de comprar scanners, vários scanners, os computadores com 2 telas para você poder trabalhar já no processo eletrônico. Na verdade, naquela época não tinha processo eletrônico, a gente tinha a ideia de implantar. E eu lembro que quando foi em 2020, nós começamos isso em 2019, quando foi em 2020, o prefeito japonês falou assim, eu sempre conversava com ele sobre essa questão da gente digitalizar, né? E assim, sempre tinha muita resistência de todo mundo, porque há quantos anos trabalhando com papel, né? 40 anos trabalhando com papel, você fala, não, a gente não vai usar papel mais, vamos usar só um sistema. Então tinha muita desconfiança se aquilo ia para frente ou se não ia, né? E cheguei pro japonês na época e falei, a gente precisa contratar um sistema de processo eletrônico, né? Ele falou, vamos esperar passar as eleições, né? Dependendo do que acontecer, eu me comprometo com você a gente botar isso para frente.